Amados, já há alguns domingos temos meditado a respeito dos 10 mandamentos e, por causa da celebração no mês da família, eu antecipei comentários e estudo a respeito de não adulterarás, por razões óbvias, mas agora nós chegamos ao 5º mandamento, que afirma assim, em Êxodo, no capítulo 20 e verso 12, mas quero logo lembrar aos irmãos que em muitas outras oportunidades do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos a repetição deste mesmo mandamento, com pequenas nuances diferentes. E eu chamaria a atenção desta nuance principal no livro de Deuteronômio. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, amados, é o primeiro mandamento relacionado a como devemos lidar com os nossos semelhantes. É um mandamento importantíssimo, primeiro porque é palavra de Deus, mas também porque é mandamento fundamental para a estabilidade da vida familiar. É sabido que a família é extremamente sofrida e ameaçada em nossos dias, e nós somos parte destas dificuldades. Nós sofremos estas dificuldades porque vivemos numa sociedade ímpia, sabemos disso, uma sociedade pecadora. A primeira pergunta que fazemos naturalmente, quando vamos a tempos da nossa igreja, de pessoas aqui na nossa igreja, que inclusive estão presentes aqui, algumas destes irmãos, pagaram o preço. Glória a Deus pelo seu bom exemplo. Porque em nossa sociedade em geral e até em setores da igreja, nós precisamos de exemplo de filhos que levam a sério o mandamento da palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Sim, porque pode chegar o tempo, por causa da bênção, eu vou chamar, a bênção da longevidade. A bênção da longevidade. Pode chegar o tempo em que os pais vão se tornar totalmente dependentes dos filhos. Eu falo totalmente dependente dos filhos. Eu vou dar uma particularidade, até para a sua higiene pessoal. E nós temos que ou tratar deste assunto ou providenciar para que nossos pais, idosos e doentes e dependentes de nós, tenham uma vida abençoada. Tenha uma vida digna, sim, porque há formas dignas e indignas de tratarmos esta necessidade de nossos pais carentes e dependentes. Amados, eu sei que em algumas situações que passamos como filhos já adultos e conscientemente precisamos tratar dos nossos pais, algumas vezes por causa de circunstâncias as mais diversas, que não convém citar todos os detalhes aqui, os amados sabem quais são os detalhes. Há famílias que de fato precisam internar os seus pais, o seu pai ou a sua mãe, em uma instituição como um asilo. Mas eu quero dizer para os irmãos que, na minha experiência, deve ser evitada esta prática com todo esforço, porque na maioria, não são todas, na maioria dessas instituições, as pessoas terminam perdendo a sua dignidade e terminam não sendo cuidadas como precisam ser cuidadas. Se nós, de fato, queremos cumprir a vontade do Senhor, honra o teu pai e a tua mãe. Escândalos não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos e no mundo todo existem a respeito do maltrato dos idosos, pais e mães que chegaram a esta condição. Amados, eu e minha esposa tivemos uma experiência muito interessante. Eu imagino que ela percebeu o que percebi também. Alguns dias atrás nós fugimos da cidade para manter a sanidade, nós precisamos fazer isto neste tempo de tanta separação, né? E eu e minha esposa temos a prática o seguinte: nós não vamos para shopping, não vamos para outros lugares, evitamos isso, por razões óbvias, mas nós vamos para o mato. Literalmente, nós temos o hobby de tirar fotografias de natureza, especialmente de pássaros. E o que nós fazemos é o seguinte: nós vamos a um ramal, destes ramais horrorosos. A minha esposa diz assim, quando ela vê o tipo de lugar onde nós andamos para praticar este hobby, ela diz assim: isto é verdadeiramente um ramal. Quer dizer,
é só buraco, é só lama. A gente, de fato, tem que entrar pela fé, porque às vezes parece que não dá para atravessar, mas até aqui tem dado. E provavelmente chegará o dia quando um dos irmãos diáconos irá me procurar em algum lugar distante. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós chegamos e, depois de todo o nosso lazer, nós fomos a um restaurante que tem naquele lugar chamado Cachoeira do Iracema. É um restaurante bom, até porque o restaurante tem quase a altura aqui deste salão de cultos. É aberto. Segunda-feira, que é o dia de pastor descansar, quando ele pode, não tem ninguém, só nós. Mas naquela segunda-feira em que estávamos lá, foi interessante. Eu observei uma jovem senhora, bela mulher, veio sozinha e fez o pedido da sua refeição. Passado o tempo, talvez uns 40 minutos, enquanto aguardávamos, chegou o restante da família. O marido quase que carregando a sua mãe, mas acompanhado dos filhos. Amados, porque eu estava já envolvido em mensagens e pensamentos e meditações sobre honra teu pai e tua mãe, e até avaliando a minha própria vida quanto a este mandamento, porque sempre deve ser assim. Eu fiquei pensando, que maravilha, aí está um exemplo de honra a pai, no caso a mãe, não é? Cuidadoso aquele jovem senhor, e na presença dos filhos. Aqueles filhos, eu diria o seguinte, pela fé, jamais esquecerão a atitude do pai e da mãe para com... O pai era em referência à sogra, e a mãe e a senhora, a jovem senhora, em referência à sua própria mãe. Jamais esquecerão isso. Então, de fato, a prática de honrar pai e mãe, no contexto familiar, auxilia, inspira para que este mandamento seja levado a sério. Tudo isso, amados, para aplicar da seguinte forma: cada um de nós deve perguntar assim: como estou honrando os meus pais? E nenhum de nós deverá ter a coragem de dizer assim: não, mas meus pais já morreram. Amados, eles precisam continuar a ser honrados. A memória deles precisa ser honrada, porque afinal das contas foi tão tocante e tão precioso isso na nossa vida que nós queremos sim, porque nós queremos perpetuar a honra ao meu pai e à minha mãe. E como eles honraram, se de fato fizeram a vontade de Deus, os seus pais, e assim todas as gerações. E nós logo mais falaremos a respeito da promessa que há para aqueles que levamos a sério este mandamento do Senhor. Amados, eu quero dizer para os irmãos que naturalmente, por causa daquele tempo, no período no período formativo da nossa vida, quando às vezes naquela descoberta, entre aspas, das nossas potencialidades, da nossa independência, sim, sem ofensas para os adolescentes. No tempo da adolescência, nós passamos por um certo desequilíbrio, não apenas hormonal, normal para o progresso da nossa vida física, mas também emocional. Nós julgamos que sabemos, nós criticamos às vezes os nossos pais, é fenômeno da adolescência. Mas o grande escritor Narramore, que escreve sobre a vida de famílias com os adolescentes, dizem assim: pais, lembrem que a adolescência passa, e a adolescência não é uma doença. Todo ser humano passa pela adolescência. Pois bem, o escritor norte-americano, que eu muito aprecio, chamado Mark Twain, ele escreveu o seguinte a respeito desta questão de honrar pai e mãe. Notem que ele passou por uma crise também, como muitos de nós também passamos, né? Quando adolescente. Ele escreveu assim, atentem para isso: quando eu tinha 14 anos, eu pensava que eu nunca tinha visto uma pessoa tão ignorante quanto o meu pai, tanto é que eu o evitava. Mas, quando eu cheguei aos 21 anos, eu fiquei impressionado como ele aprendeu tanto em apenas 7 anos. Não percebe o que ele estava dizendo? No tempo do desequilíbrio dele, daquele surto de independência que rejeita os outros, rejeita até os pais, ele pensa: meu pai é um homem ignorante, grosseiro, etc. Ele tem outros qualificativos. Mas em 7 anos, quando ele chegou à maior maturidade na sua vida, aí ele disse: meu pai é extremamente sábio, extremamente sábio. Eu gosto muito desta experiência, porque fala o nosso coração, porque às vezes no período formativo fizemos assim, mas é maravilhoso quando aprendemos e passamos a fazer a vontade de Deus
na nossa vida. Não seria próprio nós começarmos a falar a respeito do que significa kabed timal, hebraico e grego, para honra, né? Valorizar, reconhecer, viver debaixo da autoridade. E sem falar no Novo Testamento, sim, porque eu quero confirmar no coração e na mente dos irmãos, o Novo Testamento tem muito a dizer a respeito disso. O nosso Senhor Jesus Cristo honrou a sua mãe Maria e o seu pai adotivo, José. Ele fez isso do início ao fim da sua vida, literalmente. Tanto é que nós temos uns textos preciosos aos quais quero me referir agora. Por exemplo, em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versos 40 a 51. Nós temos uma narrativa muito interessante. Notem o que nos diz o texto sobre a prática de Jesus. Diz assim: e o menino é Jesus. Jesus foi menino como eu, diz uma música de crianças, né? E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e graça. E a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Mas como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E obedecia a eles. Nós podemos dizer assim, e honrava os seus pais, obedecendo-os. Ele já tinha 30 anos, quando João, no evangelista João, falando a respeito de acontecimentos na crucificação de Jesus Cristo, como encontramos em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 25 até o verso 27, que afirma assim, em pé, acontecimento da crucificação, em pé junto à cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Cleopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, que é João, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Jesus, consciente de que estava para partir, mas consciente de que era preciso honrar a sua mãe e cuidar dela, agora viúva, com suas carências e necessidades, mas seria cuidado pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. Amados, é importantíssimo nós reconhecermos não apenas o exemplo de Jesus, mas é bom nos adentrarmos também ao ensino de Jesus, que durante o seu ministério confrontou a falta de obediência a este mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observem que, certa feita, quando Jesus está sendo confrontado pelos escribas e fariseus,
que Jesus chama diretamente de hipócritas, isso é, atores. Vocês querem passar a imagem de que são espirituais, mas de fato vocês são desobedientes. Nos versos que eu escolhi, 25 a 27, a palavra está é a seguinte. João 19, encontrar este texto. Eu estou usando uma Bíblia nova que às vezes quero dizer, Mateus 15, versos 1 a 6. 1 a 6, que diz assim: Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Sabe qual é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Pois Deus ordenou, disse Jesus, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. João ensina alguma coisa especial, mas especialmente o apóstolo Paulo tem declarações tão maravilhosas sobre este mandamento, honrar pai e mãe. Em Colossenses 3:20, o apóstolo Paulo diz, porque isto agrada a Deus. Isto agrada a Deus. Certa feita, o apóstolo Paulo disse assim, eu quero em tudo agradar a Deus. Ele sabia que honrar pai e mãe agradava a Deus. Em Efésios capítulo 6, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz que honrar pai e mãe é justo, é o que deve ser feito. E desobedecer é apresentado pelo apóstolo Paulo em várias oportunidades como rejeição do conhecimento de Deus. Este texto é forte. Romanos 1, versos 28 a 30. E por haver rejeitado o conhecimento de Deus, ele vai tratar de muitos pecados comuns. Por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males. E aí ele diz, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto, é o mandamento de Deus, que declara dignos de morte aqueles que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam e ensinam a que isto seja praticado. Não se assustem, irmãos. Mas alguns anos atrás, e irmãos aqui lembrarão isso, nós tivemos um casal de preletores para os nossos adolescentes. Só que eu não sabia quem eles eram, de maneira completa, ou não teria permitido eles virem aqui. Durante as preleções deles, eles de fato ensinaram a desobediência às autoridades, aqui, na PIB. E naturalmente, quando eu soube disso, por intermédio da liderança dos adolescentes, eu preguei algumas mensagens sobre o assunto. E propus no meu coração riscá-los da minha agenda. E nunca mais eles estiveram aqui. E eu teria a coragem moral, claro que é a minha função, de não recomendá-los, porque eu não sei que caminho eles tomaram. O início do caminho deles foi muito ruim. E nós sabemos que agora nós vivemos um tempo de muitas dificuldades doutrinárias e de orientação supostamente bíblica. Há pessoas já dizendo numa revisão da palavra de Deus, ou mesmo sugerindo uma revisão completa da palavra de Deus. Imaginem onde chegou a loucura humana. Pois bem, foi ensinado aqui nesta igreja que nós não devíamos respeito às autoridades. E a autoridade começa onde? No lar. Honrar é obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos pais. É claro que esta minha afirmação suscita algumas perguntas, né? Eu não vou responder porque é um assunto de
de orientação pastoral. Estou à disposição, como estão outros pastores e líderes diáconos da nossa igreja. Aí são particularidades. Mas, amados, o mandamento é honrar pai e mãe, por causa de quem eles são. Eles nos deram a vida e nós devemos a eles este respeito. Mas eu quero completar dizendo, honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Não nos esqueçamos disso, porque isso nos inspira a honrar pai e mãe. Para que tenhas, diz o texto sagrado, vida longa sobre a terra. E não há como fugir disso. Para que tenhas vida longa sobre a terra é claramente a bênção da longevidade. A bênção da longevidade. Não precisamos ter vergonha da palavra de Deus. O nosso Deus não precisa defesa das suas afirmações. Guardem isso. Ele é o Senhor da vida. E Ele diz, para que tenhas vida longa sobre a terra. Mas é observável que algumas pessoas que honraram e como honraram bem seu pai e sua mãe, tiveram vida que hoje, à luz do que é a longevidade, o tempo de vida dos homens agora, com todos os remédios, etc., à nossa disposição, nós dizemos, então isso não é verdade. É verdade sim, para que tenhas vida longa sobre a terra. Mas nós devemos estar sempre lembrados que Jesus, o nosso Mestre, Salvador e Senhor, viveu apenas 33 anos. Mas, amados, Ele viveu a sua vida completamente, integralmente. Ele cumpriu os propósitos do Pai na sua vida. Então, a promessa é vida longa, mas é também continuidade da vida do povo de Deus, especificamente, que aplicado a nós, em nossa cultura, em qualquer cultura, significa o seguinte: quando honramos pai e mãe, nós trazemos uma grande força, um grande poder para a continuidade da vida, sim. Porque este mandamento, honra teu pai e tua mãe, fortalece a sociedade, que é inspirada a ter relacionamentos sadios. Uma sociedade onde as autoridades são respeitadas e os valores são mantidos, os valores que garantem, sim, porque valores morais garantem a qualidade da vida de uma sociedade. Os irmãos talvez precisam reler ou perguntar a alguém a respeito do que aconteceu no Império Romano e por que aconteceu. Algumas desgraças da vida familiar romana, que num certo tempo exaltou honrar pai e mãe, como a grega também fez isso, eles de fato desapareceram, perderam toda a influência por causa da quebra de valores, especialmente de valores que têm a ver com a vida familiar. Eu quero ainda dizer em conclusão que nós precisamos reconhecer que na palavra de Deus há algo que é chamado pelos estudiosos, e devemos também entender isso, que é a ética recíproca. Nós, filhos, precisamos em todos os estágios da nossa vida honrar pai e mãe, mas a ética recíproca exige que pais façam e vivam de modo tal que seja facilitada a honra, a nossa honra, por meio do entendimento e das ações de nossos filhos. E esta contrapartida na vida de nós que somos pais é interessante, porque quando nós vivemos vidas sérias, vidas cheias de honradez, quando cumprimos, conforme a palavra de Deus, os nossos compromissos com nossos filhos em período formativo, amando os nossos filhos, cuidando dele, provendo suas necessidades e ensinando a palavra de Deus, é tão mais fácil para os filhos cumprir este mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sim, é maravilhoso também pensar o seguinte: quando nós cuidamos bem dos nossos compromissos para com os nossos filhos têm muito mais facilidade para vencer as tentações e escapar do descumprimento dos mandamentos restantes, dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Eles vencem muito mais facilmente a tentação para
o homicídio, para o adultério, para a maledicência e para a cobiça. As minhas experiências pastorais, algumas delas são muito interessantes. Vez por outra, quando é necessário confrontar um irmão faltoso, eu tenho ouvido a mesma palavra. A palavra é a seguinte. Eu estou pensando aqui a respeito de uma pessoa das comunidades cristãs e hoje em dia da nossa comunidade cristã. Eles foram apanhados em uma falta. Há provas absolutamente convincentes. É verdade que eles cometeram a falta, mas eles continuam negando. E uma maneira como às vezes na vaidade espiritual deles, e não entendendo que o confronto é para ajuda, a disciplina é para ajuda, eles dizem assim para o pastor, muitos pastores têm ouvido isso: pastor, veja só, eu jamais faria isso, porque isto, pastor, desonraria os meus pais. Desonraria os meus pais. Geralmente o final da história é o seguinte: se eles não se arrependem, eles são disciplinados. Mas eu acho interessante, eu estou fazendo essa colocação, até pessoas faltosas e que querem negar a sua falta, já exposta, dizem assim: eu não faria isto para não desonrar os meus pais. Eu estou com isto confirmando que nossos filhos têm muita facilidade de vencer estas tentações, muito mais facilidade, quando nós temos vidas honradas. E se algum dia erramos, nós nos endireitamos, e eles sabem, e os filhos sabem que houve mudança radical na nossa vida, porque este é o valor da graça do Senhor, não é? Todos somos pecadores, indistintamente, todos, eu estou nesse todos, mas amados, quando nós erramos, há um caminho. Qual é? Arrependimento, confissão e vida radicalmente diferente, porque agora, com a experiência dramática e é muito destruidora, nós vivemos no poder de Deus, vivemos no poder do Espírito Santo de Deus, que frutifica e que transforma a nossa vida e ajuda os nossos filhos, que por um tempo da vida nós desonramos, a reconhecer que agora é verdade. De fato, meu pai se entregou a Deus, e eu honro o meu pai com facilidade, e honro a Deus que permitiu ao meu pai a transformação de sua vida. Meus amados, este mandamento deve ser sublinhado em nossas Bíblias e deve ser guardado na nossa mente e no nosso coração, porque além de proteger a qualidade da nossa vida, também protege a sociedade que nós devemos amar, porque Deus não quer que qualquer um se perca. E nós devemos fazer isto. E podemos ser inspirados porque a nossa sociedade já está enfrentando um grande abalo moral, que é consequência da destruição programada da família. É projeto do mundo ímpio destruir a família. E já estamos também, porque vivemos aqui, não em Marte, sofrendo o escárnio, a desvalorização dos princípios que temos abraçado, porque um dia, pela misericórdia de Deus, nós nos entregamos a Jesus. Eu quero citar apenas algumas coisas, porque eu estou concluindo. Por exemplo, a perseguição, a dificuldade é muito grande. Nós vemos esta dificuldade na negação da verdade absoluta. Há um projeto no mundo para a eliminação de todos os princípios de moralidade que são originários da tradição judaico-cristã. Isto quer dizer da revelação da palavra de Deus. É verdade, amados. Eu creio que os amados sabem disso, vamos nos lembrar mais uma vez. E é por isso que nós somos, como servos de Jesus Cristo e tementes a Deus, e que ainda confiamos e que continuamos a confiar na palavra, nós somos constrangidos ao silêncio. O que dissermos sobre a palavra de Deus e as orientações morais para nós e para a sociedade é apresentado, é anunciado como discurso de ódio. Discurso de ódio. A história, pela sociedade ímpia, está sendo recontada, sem nenhum respeito aos acontecimentos reais e registrados por historiadores ao longo da vida. Meus amados, há outras coisas. A desvalorização do homem e da mulher
na Bíblia, macho e fêmea, é uma realidade no nosso tempo. E aí está escancarada na ideologia de gênero, que está sendo imposta na nossa vida e está destruindo o cerne do ser humano desde a sua infância. Nós vivemos isto. Os professores e professoras aqui sabem desta realidade. As cartilhas estão aí a respeito desta maldade para a destruição da sociedade. Semana passada eu li mais uma cartilha a respeito de ideologia de gênero. Totalmente, obviamente, contrária à palavra de Deus, destruidora da vida. Com um resultado horroroso, absolutamente destruidor, é a erotização de nossas crianças, desde a mais tenra idade. Amados, estas realidades terríveis que nós enfrentamos, nós precisamos de muita criatividade, sabedoria e autoridade vinda de Deus para auxiliarmos os nossos filhos. Dá trabalho administrarmos a vida familiar hoje. Eu termino afirmando algo que um diácono de nossa igreja me disse num contexto de conversa de irmãos, que eu gravei e é cada vez mais verdade. Ele disse o seguinte: dou graças ao meu Deus que criei os meus filhos em outro tempo. Sabe por quê? Porque hoje em dia, amados, alguns pais, com muita alegria, dizem assim: pastor Norton, eu dei um iPhone 11 para o meu filho. Ele só tem 5 anos. Meus amados, uma vez esta maravilha, sem ironias, esta maravilha da comunicação, da tecnologia moderna, é também, se colocado na mão de uma criança que não está formada ainda, é uma destruição, porque tudo que não presta, relacionado a algumas coisas que afirmei há pouco, está à disposição. Então, dá trabalho controlar, mas os amados que são pais de crianças hoje não têm escolha. Porque os irmãos não vivem agora no meu tempo que criei os meus filhos ou no tempo que o diácono criou os seus filhos, do qual ele dizia: dou graças a Deus que criei os meus filhos no outro tempo. Os amados não têm escolha, os pais agora e mães, não têm escolha. Têm de criar os filhos, mas têm a orientação de Deus para criá-los no temor do Senhor. E eu quero sugerir aos amados que antes de entregar qualquer celular que tenha possibilidade de YouTube e assemelhados, que os amados disciplinem isso, enquanto há tempo. Porque uma vez eles adotaram um estilo de vida contrário à vontade de Deus, é difícil a volta. Porque os pecados se tornam cada vez mais horrendos e cada vez mais destruidores. Mas a nossa palavra, amados, e a nossa certeza é que Deus há de nos dar sabedoria, criatividade e inteligência. E adicionem, e coragem para enfrentar a sociedade, enfrentar o que todo pai faz hoje em dia, aqui na nossa cidade, entregar o que não deve entregar para os filhos. Eu estou falando aqui sobre celular, acesso às maldades e imoralidades do mundo, fora de tempo, porque haverá tempo em que, já apoiados nas verdades e na experiência feliz de uma vida familiar sólida, eles também farão como alguns de nós temos feito, para a glória e honra de Deus e para a nossa alegria eterna. Eles enfrentarão com muito vigor as tentações e vencerão. Que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias e nos ajude a divulgar estas verdades da palavra de Deus. Honremos nosso pai e a nossa mãe, porque experimentaremos a graça e a misericórdia do Senhor em qualidade de vida invejável, preciosa, tudo por causa de Deus em nossa vida. Deus os abençoe. Amém. Amém. Vamos em pé, vamos cantar.
Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que em gerações teu nome possam encontrar. E nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra que vem calar profundamente no nosso coração, para nos fortalecer a fim de que nós cumpramos a Tua vontade. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelos muitos exemplos de fidelidade a este mandamento: honra teu pai e tua mãe, exemplos que temos na vida dos nossos conhecidos e de tantos membros desta igreja. Senhor, nós pedimos perdão pelo pecado de algumas vezes não honrarmos pai e mãe como devíamos honrar, mas louvamos o Teu nome por Tua misericórdia e por Tua graça, pelo poder do Senhor na nossa vida, visto que algumas das experiências dramáticas do desrespeito a este mandamento já estão para trás, e nós temos aprendido a lição, e se não temos mais a oportunidade de honrar nosso pai ou mãe, porque eles já passaram para a Tua presença, nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a disseminar a Tua boa palavra, a fim de que a nossa sociedade e as nossas famílias sejam protegidas. Abençoa-nos durante este dia. Louvamos o Teu nome pelas alegrias deste dia especial, dia 4 de julho de 2021, quando voltamos aos cultos presenciais nesta igreja. Protege-nos de todo mal e leva-nos em paz para os nossos lares. Que a nossa semana seja uma semana de bênção e cumprimento da Tua vontade, pois oramos confiados só em Jesus. Amém.